Olá, graça e paz a todos. Na série de vídeos dando dicas para pregadores leigos, hoje eu falarei sobre a fonte de material de pesquisa para o pregador. O pregador deve saber onde encontrar o material adequado para a sua pesquisa. Neste vídeo eu darei algumas sugestões básicas, mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. A fonte de material de pesquisa para o pregador. Existem algumas sugestões básicas. Eu não estou com todo o meu material aqui, mas baseado no que eu tenho aqui, eu quero dar algumas sugestões para que o pregador leigo saiba como e onde encontrar o material adequado para fazer pesquisas para os seus sermões. O ideal seria o Novo Testamento grego, a chave linguística do Novo Testamento grego, dicionário grego, noções do grego bíblico, noções do hebraico, dicionário do Novo Testamento grego. Além disso, é muito importante que o pregador tenha também a Bíblia nas mais variadas versões possível, como, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia de estudo, SHED para pesquisas, a Bíblia século XXI, a nova versão internacional da Bíblia, a Bíblia Almeida corrigida fiel, a Bíblia Sagrada versão revisada, da tradução de João Ferreira de Almeida, ou versão revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. A Bíblia revista e corrigida, Almeida revista e atualizada, e a Bíblia apologética do Instituto Cristão de Pesquisa. Dicionário da Língua Portuguesa, livro de teologia sistemática, os mais variados possível, como, por exemplo, Luiz Berkoff, Conhecendo Melhor a Bíblia, da editora Vida, e o Esboço de Teologia Sistemática, do Langston. Comentário bíblico no maior número de versões possível, como, por exemplo, o que eu tenho aqui, o Novo Comentário da Bíblia, da editora Vida Nova, Comentário Bíblico Brodmann e muitos outros. Dicionário bíblico no maior número de versões possível, como, por exemplo, o Novo Dicionário da Bíblia, da editora Vida Nova, em 2 volumes, o Dicionário Internacional de Teologia, alguns volumes. É muito importante também uma concordância bíblica e livros de teologia, os mais variados possível, como, por exemplo, Alegrai-vos no Senhor, do Russell Shedd, o comentário de Filipenses, da editora Vida Nova, Disciplina na Igreja, Introdução ao Antigo Testamento, de Cleide Francisco, Panorama do Novo Testamento, da editora Vida Nova. Esse aqui narra a história de Israel, também da editora Vida Nova. A Solidariedade da Raça, de Russell Shedd, Manual de Doutrina da Igreja, da editora Vida Nova. Discipulado do Bonhoeffer, os 10 Mandamentos, e os Profetas Menores, de Exaltino Gomes Coelho Filho, Epístola aos Romanos, do John Stott, O Conquistador de Almas, do Charles Spurgeon, Teologia do Espírito Santo, Teologia do Antigo Testamento, Cristianismo a Melhor Resposta, O Cristianismo através dos Séculos, O Espírito Santo, do Billy Graham, A Mensagem de Efésios, do John Stott, A Era dos Mártires, uma história ilustrada do cristianismo, do Justo L. Gonzalez, em alguns volumes, e uma série apologética para fazer pesquisas contra seitas e heresias. É muito importante que você tenha e-book os mais variados possível, como, por exemplo, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norma Geisler e Frank Turek, Wetmani, Ansiedade, Deus Existe, de Anthony Fry,
Ética Cristã, de Norman Geisler. Crer é também pensar, de John Stott. Sinais de uma Igreja Viva, John Stott. A Genuína Experiência Espiritual, de Jonathan Edwards. Ouça o Espírito Santo, ouça o mundo, de John Stott. Peso de Glória, de C.S. Lewis, e muitos outros. É importante destacar que a sua observação própria é a melhor fonte. Por isso, é muito importante que você tenha um plano de estudo. Em primeiro lugar, aproveitando todas as oportunidades. Em segundo lugar, adquirindo o hábito de boa leitura. Em terceiro lugar, fazendo cursos frequentes. Em quarto lugar, um plano definido e sistemático de estudos. Em quinto lugar, adquira o hábito, por disciplinas, de leituras bíblicas devocionais. Em sexto lugar, adquira o hábito de anotar as suas ideias e arquivar os seus sermões. Qual a forma de expressão apropriada? A forma de expressão apropriada constitui o meio de pregação entre o pregador e os seus ouvintes. Estes poderão apreciar os pensamentos daquele somente quando a forma de expressão é adequada. Para isso, em primeiro lugar, adquira o hábito de escrever. Não há nada que discipline e desenvolva a capacidade de expressão verbal como a prática de escrever bem. Em segundo lugar, as qualidades de estilo que o pregador deve cultivar é a pureza, correção gramatical, pureza de linguagem, a clareza no pensamento em mente do pregador. Ele precisa pensar claro para falar com clareza. É importante também definir suas ideias principais agradavelmente, saber o que quer dizer. É de fundamental importância ter energia ao falar. Essa energia ao falar não se trata de gritar, esmurrar púlpito ou andar desesperado de um lado para o outro. Tem pregador que grita desesperadamente, esmurra púlpito e tudo que vê pela frente, corre de um lado para o outro e não diz absolutamente nada. Ter energia ao falar significa ter ousadia para entregar ao público com autoridade uma mensagem vinda do próprio Deus. É importante que o pregador seja interessante, isto é, tenha conteúdo para entregar a sua mensagem. É preciso deixar o seu ouvinte bem à vontade dentro da casa. Isto é, dar ao ouvinte uma visão ampla do que Deus queria quando ele escreveu aquele texto. Fazê-lo compreender o texto como um todo e entregar uma mensagem específica. É importante conduzir o seu ouvinte a um cômodo muito especial e deixá-lo bem à vontade ali naquele cômodo. Mostrar o mesmo cômodo em outras casas da Bíblia. Dar exemplo de outros personagens que se sentiram à vontade dentro do mesmo cômodo. Personagens bíblicos, históricos ou fictícios. Encontrar metáforas certas para iluminar o seu cômodo muito especial. Deixe-me compartilhar sobre o público do pregador. Se você já tem um público que ele ouve constantemente, segue-se alguns conselhos. Primeiro, procure cativar o seu público. Segundo, demonstre interesse pelo seu público. Em terceiro lugar, demonstre que você passou a semana inteira estudando, orando e meditando para falar alguns minutos. Em quarto lugar, exercite as disciplinas espirituais antes, durante e depois. Em quinto lugar, seja original. Desenvolva o seu próprio estilo. Em sexto lugar, seja atual. O seu público é. Em sétimo lugar, trace paralelo com a época contemporânea. Em oitavo lugar, seja claro e objetivo. Em nono lugar, na conclusão, seja prático e direto. Em ocasiões especiais, como culto fúnebre, casamento ou formatura, se prepare corretamente
de acordo com a ocasião e o seu contexto, e deixe o Espírito Santo lhe usar como instrumento nas mãos dele. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.